Fala, Tricolor! Seja bem-vindo ao segundo melhor canal de estatística e tática do Flusão, perdendo apenas para todos os outros. Eu sou o Wallace e nesse vídeo vamos falar sobre Ignácio, o cara que até então, antes do Mundial, não estava dando muita segurança para a zaga e para os torcedores do Flusão, está voltando desse campeonato como? Muito bem. E nesse vídeo a gente vai falar sobre ele, sobre como foram os jogos, questão de táticas e estatísticas dele. Então, se você ainda não me segue, convido você a me seguir e deixa o seu like, comenta e compartilha o vídeo. Então vamos embora. Vamos começar aqui falando sobre Ignácio. O primeiro jogo dele pelo Flusão no Mundial foi contra o Sundowns Mamelodi. Antes ele não havia jogado, o Fluminense estava jogando com dois zagueiros no sistema, né, de 4, né? Dois laterais, dois meias, 3-3, 4-3-3. E aí aqui o Fluminense, né, poupa o Thiago Silva, coloca ele ainda assim jogando no sistema de 4-3-3. E aí ele contra o Sundowns, ele foi o eleito melhor jogador da partida. Ele teve 4 cortes, um chute defendido, uma interceptação e 2 travadas. 75% dos duelos no chão conquistados, nenhum duelo pelo chão ganho. De um, ele não ganhou esse um. Perdeu apenas 5 vezes a posse da bola, cometeu uma falta, né, e recebeu uma falta também. Teve 40 ações com a bola, mais de 80% de precisão no passe. Ele ocupou muito essa região aqui, ó, da parte da zaga até o meio de campo, pela parte da lateral direita, e ocupou um pouquinho aqui, ó, outras regiões do campo, mas nem tanto foi para o ataque também, né? Então, ele ocupou um lugar certo do campo, né, não comprometeu ele na parte de ocupação de espaço. Ele não teve esse problema. Em relação à parte de defesa de ataque do Mamelodi, o Mamelodi ele atacou 14% das vezes pelo lado esquerdo, ou seja, pelo lado do Ignácio, 14% das vezes pelo lado do Freitas e 71% pelo meio, ou seja, o espaço entre os dois zagueiros. Nesse jogo, o Fluminense não jogou com 3-5-2, ou seja, foi o espaço gerado pelos dois. E aí, se você pensa, pô, 71% foi muita coisa, cara, eles tiveram 1, 2, 3, 4, 5, 6 ataques ao todo, 7 chutes, né? Se a gente for pensar que os ataques dele foram apenas os chutes, o que não é certo, a gente poderia observar aqui que 71% só não corresponde a esse daqui que foi pela direita e esse daqui que foi pela esquerda. Ou seja, o único chute de fora para o lado esquerdo deles foi de bem longe, né? E acabou na direção do gol, mas foi de bem longe. E aí vamos para o próximo jogo agora pela eliminatória, né? Fase de mata-mata, Fluminense 2, Inter 0. E aí nesse jogo, eles, né, o time do Inter já pressionou bem mais. O Fluminense já chegou mais ao ataque, tentou mais, executou mais chutes, pressionou mais. E por conta disso, o futebol do Ignácio cresceu junto. 8 cortes, 3 interceptações, 6 travadas, 75% dos duelos ganhos, né, 6 de 8 e mais da metade dos duelos pelo alto. O maluco é alto mesmo, é 1,92 m. Ele perdeu 9 vezes a posse da bola, cometeu 3 faltas. Né? Aqui não consegui pegar o pedaço, né, nesse recorte, não consegui pegar quantas ações com bola ele teve, mas provavelmente ele teve mais do que teve contra o Mamelodi. O Inter atacou 19% das vezes pelo lado esquerdo, 13% das vezes pelo lado direito e 70% pelo meio. Nesse jogo, o Fluminense já jogou com 3-5-2, ou seja, 70% dos ataques da Inter foram pelo meio. Ou seja, o Fluminense estava com basicamente 2 laterais direito, 2 laterais esquerdo, porque era o Fuentes e o Freitas pela esquerda, era o Ignácio Samuel Xavier pela direita e o Thiago Silva pelo meio. Só que o Thiago Silva, para os jogadores chegarem até ele, precisava passar pelo miolo, né, de meio campo, que era Martinelli e o Nonato, assim como o Hércules. Então, fazendo tabela, eles chegavam pelo meio, muitas vezes em contra-ataque, porque o Fluminense pressionava também, e aí a maioria dos chutes dele, de fora da área, né,
Aí a gente pode fazer esse recorte aqui, ó. 2 pelo lado esquerdo, 1 pelo lado direito e o resto no meio. Fora que também tiveram chutes de falta, né? Cobranças de falta. Isso acaba ali fazendo a percepção de que a gente está com um furo ali defensivo pelo meio, o que não necessariamente é verdade. Então, chegando aqui agora contra o Al Hilal. E aí no Al Hilal ele também teve que, ó, assim como no jogo da Inter, ele acabou ocupando um espaço defensivo mais interno da área, porque o time pressionava mais. Então o Fluminense dava uma recuada a mais, mas o Fluminense não deixou de atacar. E aí ele ocupava mais a parte da frente para também pressionar o outro time e não ser sempre pressionado. Tanto que ele também ia para zona de ataque. Ele teve nesse jogo 9 cortes, 3 chutes defendidos, 1 interceptação e 3 travadas. 50% dos duelos no chão ganhos e todos os duelos pelo alto ganhos. Lembrando que o Al Hilal teve ali o Koulibaly, que estava muito chato pelo alto, mas acaba que a maioria das vezes esses duelos pelo alto não era contra o Ignacio. Perdeu 8 vezes a posse da bola, né, de um total de 70%. 6 passes errados de 51 completados. Vale lembrar também que o que é considerado passe certo, o que é considerado passe, vamos dizer assim, é qualquer ação do jogador que a bola sai dele e vai para outro lugar. Chutou para o alto, é passe. E aí parte desses passes errados é contabilizado também aquele chutão para frente. Pô, a bola veio aqui, tá geral, e a gente precisa desafogar. Dá chutão, isso é considerado como passe. Então, se a gente pega aí 2 a 3 chutões no jogo todo, esses passes errados, que são 6, 2 ou 3 deles é considerado chutão. Apenas 3, talvez ali, 4 passes de fato, até o jogador da frente ali, né, consequentemente seria errado. Então, ele tem um percentual ali alto desses passes. O Al Hilal, pelo lado direito, não teve ataque. 27% dos ataques pelo lado esquerdo e 73% dos ataques pelo meio. Esses ataques aqui pelo meio me deixam um pouco preocupado. Se todo mundo está atacando pelo meio, deve estar acontecendo alguma coisa que eu não estou percebendo. Não sei vocês. Comenta aqui se você está percebendo o que está acontecendo para ter esses ataques no meio. Né? A maioria, 73% aqui do Al Hilal, 69% da Inter, 70% do Mamelodi, né? Tá estranho isso, Deixe seu comentário aqui para você talvez me ajudar a entender o porquê disso. E aí, os ataques do Mamelodi, ó, nada por esse lado aqui, ó, nada. Todos os ataques eram todos daqui. Inclusive teve um aqui que a bola foi lá na linha de fundo, né? Lá na marca de escanteio. Muitos chutes fora da área e muitos chutes também daqui de dentro. Uma cabeçada que encontrou o jogador aqui dentro, que foi gol. Nesse quesito aqui, deu um pouco mole com a Wally. Perdão. Mas, defensivamente, ele mandou muito bem. 9 cortes, 3 chutes defendidos, mandou muito bem. E aí vem o Chelsea, nossa eliminação. Né? Ele acabou tendo que mudar um pouco o comportamento dele. Né? A gente não tinha visto em outros aqui um arco desse. Né? Era bola mais vindo daqui e indo em direção para frente. Aqui ele faz um arco, talvez para compensar o mau jogo do Guga. E aí ele vem mais para outras regiões aqui também do campo, né? E talvez para compensar algumas né, a partida ruim do Bernal e a partida ruim do Thiago Santos. O Chelsea ele atacou apenas 6% das vezes pelo lado direito, 71% das vezes pelo meio e 24% das vezes pelo lado esquerdo. E aí, ó, você observa nada pelo lado aqui mesmo, né? Aqui são 6%, você tem umzinho aqui, ó, mas nessa região aqui nada, para você ver que dessa meiuca para cá é o foco deles, ou seja, o foco deles foi no Guga. E o Guga é um caso muito peculiar, porque se ele entra bem, já era. Ele
domina a parte defensiva, ele domina a parte ofensiva, ele acerta cruzamento, mas é de lua. Se você, por acaso, escalar o Guga num dia que ele tá mal, já era um jogador a menos, literalmente. A gente pode dizer que são vários jogadores assim, mas um jogador defensivo quando tá mal é complicado pra caramba. E eu quero saber de você, Tricolor. O que você achou dessa análise? Gostou? Tá confiante no Inácio? Tá achando que o Renato Gaúcho vai continuar no esquema com 3 zagueiros? Ou você acha que ele vai voltar no 4-4-2? A gente tem uma tarefa, né, dificílima contra o Cruzeiro. Voltar agora para o Campeonato Brasileiro faz pensar: será que o Fluminense vai abaixar a bola, vai abaixar o futebol de como ele estava jogando antes? Ou ele vai continuar com esse futebol de alto nível que ele estava jogando, né, lá no Mundial? Os jogadores já estão de volta. O Fluminense talvez tenha um descanso, talvez, jogadores, né? O jogo é só quinta-feira. Então eles têm esse período aí para se adaptar de novo. A adaptação do calor para o fresco é bem mais fácil. Aqui eles vão achar provavelmente está bem mais frio do que a gente está achando. E o Fluminense tem ali uma sequência de jogos em casa. São 3 jogos em casa seguidos e depois um fora em São Paulo, que é aqui perto. Então não vai ter muita viagem. O Fluminense tem tudo para mostrar o que ele já vem mostrando pelo futebol lá no Mundial. Obrigado por você que assistiu até aqui. Quero deixar, né, o convite para você seguir o canal, deixe seu like, compartilha, comenta. Valeu!